Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga. Boa noite, meu amigo. Boa madrugada. Você que está acessando essa videoaula de madrugada, manhã, tarde, noite, como eu sempre digo, não existe hora para acessar a videoaula no Família LAC. Meu nome é Jorge Augusto, professor de Ciências de Biologia da família LAC Concursos, LAC Enem. Estamos aqui para lhe ajudar em mais um conteúdo, tá certo? Hoje nós temos aqui um tema interessante que vira e mexe. Está na sua prova, você vai encontrar ele com certeza, tá? Hoje nós temos, como diz o nosso primeiro slide, olha só, com esse rapaz aqui que vai lecionar com vocês, o Jorge Augusto, e o tema de hoje, o aparelho de comando. Bem, há um tempo atrás nós viemos aqui para falar diretamente sobre organizações do corpo humano, lembra? Unidade básica de formação de um ser vivo é a célula. Conjunto de células formam um tecido. Conjunto de tecidos, um órgão. Conjunto de órgãos, um sistema. Conjunto de sistemas, olha lá, um aparelho. Aparelho de nutrição, tipo sistema digestório, respiratório, circulatório, urinário. Aparelho de excreção, né? Joga fora os excretas, como é o exemplo aí direto do sistema urinário, sistema respiratório, da pele, tá certo? E nós temos um aparelho de comando. O aparelho de comando já diz, responsável diretamente por comandar o organismo. Então nós temos um aparelho, né, conjunto aí de dois sistemas, responsável diretamente por comandar o nosso organismo, tá certo? Quais são os sistemas formadores do aparelho de comando? Olha lá, o nosso segundo slide já demonstra isso. O aparelho de comando está diretamente organizado em dois sistemas, tá? O primeiro deles, o sistema endócrino, e o segundo, o sistema nervoso. Com certeza você já ouviu falar bastante sobre esses sistemas. O sistema endócrino está ligado aqui à produção de hormônios. É um tipo de sistema formado diretamente por glândulas. Sinalizo aí que nós temos três tipos de glândulas, tá? Glândulas endócrinas, glândulas exócrinas e glândulas mistas, também chamadas mesócrinas, tá bom? Endócrinas, endodentro, crina e secreção. Então, o que produz, joga para dentro. Para dentro da onde? Para dentro da corrente sanguínea. Para dentro do organismo. Tá legal? Glândula exócrina, exo, fora, crina, secreção. Então, secreta para fora do organismo, tá? Não é alvo hoje do nosso estudo. A gente está tratando diretamente de hormônios. Os hormônios são produzidos por dois tipos de glândulas. Endócrinas e glândulas mistas, também chamadas mesócrinas, legal? As glândulas mistas, também chamadas mesócrinas, em algum momento vão jogar hormônios para dentro da corrente sanguínea, em outro momento vão jogar substâncias para fora da corrente sanguínea. Existem três tipos aí, a gente vai dar uma observada nesses três tipos, tá bom? Então, olha só, o outro tipo de sistema é o sistema nervoso, que vai comandar o organismo através de impulsos nervosos. A gente pode sinalizar diretamente aqui que as glândulas endócrinas, produtoras do sistema endócrino, né, formadoras do sistema endócrino, melhor falando, vão produzir hormônios que vão comandar o organismo. Então, o sistema endócrino está diretamente ligado a um comando através de hormônios. Então, um comando mais lento e mais duradouro, tá certo? Quando a gente fala de sistema nervoso, nós temos aí um comando através de impulsos nervosos. Então, é um tipo de comando mais rápido, mais acelerado e menos duradouro. Vamos observar cada sistema para que nós possamos ter uma ideia legal, né, do que pode vir aí na nossa prova relacionada a esse conteúdo, tá bom? Então, olha lá. Vamos começar pelo sistema endócrino. Aqui eu digo o sistema endócrino, também denominado hormonal ou glandular. Hormonal, porque é através da produção de hormônios, e glandular, porque é formado por glândulas, né, atua em conjunto com o sistema nervoso, realizando coordenação e integração entre os demais sistemas. Esse sistema é formado por glândulas endócrinas e glândulas mistas, que produzem hormônios. O que são hormônios?
Eu costumo dizer que o hormônio é um tipo de mensageiro, é um tipo de estrutura, um tipo de substância que vai sair de uma região e chegar em outra, que vai diretamente estimular algum tipo de função ou inibir algum tipo de função. Tá certo? Aqui tem uma definição para você, olha lá. Te fala aqui que os hormônios são glândulas, são substâncias químicas, melhor falando, específicas de ação sistêmica, que são produzidas por células especializadas, são lançadas na circulação e vão produzir efeitos específicos. Aí, o que eu falei, indução ou inibição, ou estimula ou inibe algum órgão, tá legal? Em um órgão específico do organismo. Quais são as principais glândulas? Vamos observar as glândulas endócrinas? Vamos. Vamos observar as glândulas mesócrinas? Vamos. Então, olha lá. Olha o esqueminha que eu coloco aqui, ó. Temos lá pineal, né, localizada na cabeça. A hipófise, localizada também no centro da cabeça. A hipófise eu sinalizo aqui que é a glândula chamada de glândula mestra, a principal glândula do corpo, tá bom? Temos aqui a tireoide, as paratireoides, né? A tireoide localizada na região anterior do pescoço, tá certo? E a paratireoide localizada na região atrás da tireoide. Temos entre os pulmões, na região superior, que nós chamamos de mediastino superior, o chamado timo, sobre os rins, as suprarrenais, no abdômen, o pâncreas, e aí nós teremos as gônadas. Gônadas são glândulas diretamente ligadas à produção de hormônios sexuais e também à produção direta de células reprodutoras. Lembra da célula reprodutora? Célula reprodutora masculina, espermatozoide, célula reprodutora feminina, o óvulo, tá? Então, nós temos as gônadas, aqui as gônadas femininas, o ovário, e aqui as gônadas masculinas, os testículos. Vamos observar uma por uma tranquilamente. Sinalizo aqui que o nosso corpo só produz o que ele necessita. Então, existe uma série de reações em que um hormônio vai estimular uma função e essa função vai desestimular a produção do hormônio. Existe diretamente um retorno de informações no organismo. Nós chamamos isso de feedback ou retroalimentação, tá legal? É um tipo de reação que vai estimular ou inibir a produção aí hormonal. Quer ver? Eu coloco aqui uma definição, né, aonde eu digo que o feedback, né, a maioria da secreção hormonal é regulada por um sistema de retroalimentação, que eu estou falando. E essa retroalimentação a gente chama de retroalimentação negativa, porque vai estar dando um desestímulo, vai estar inibindo. Eu costumo dar como exemplo bem simples, bem tranquilo, bem direto de retroalimentação, uma caixa d'água. Não sei se você já viu uma caixa d'água, pode ser até aquelas caixas d'água acoplada diretamente ao vaso sanitário, vai funcionar diretamente, né, como um feedback. Como é que ocorre o funcionamento ali? Bem, quando você dá descarga, a água abre, né, um tampão, né, e a água desce. A água descendo, a boia abaixa. O tampão fecha, a boia baixa e começa a entrar água. A água ela vai entrando e conforme ela vai entrando, ela vai enchendo a caixa, ela vai enchendo, porque o tampão está fechado, ela vai enchendo e a boia vai subindo. Quando a boia chega em um determinado nível, ela impede a entrada da água. Isso é uma estratégia de feedback. A própria entrada da água vai inibir a entrada da água. Então, a produção de alguma coisa no organismo vai inibir que ela continue sendo produzida. Tá certo? Continua aqui a nossa leitura. Ó, no corpo, a secreção de um hormônio específico é ativada ou desativada por alterações fisiológicas específicas. A retroalimentação negativa é o principal mecanismo por meio do qual o sistema endócrino mantém a regulação toda do corpo, que é chamada de homeostasia. São condições favoráveis para o corpo sobreviver. Tá certo? Olha só, antes de mostrar esse lance, essa ideia da retroalimentação, eu te passo aqui uma coisa muito interessante do sistema. Você vai ver que são dois
sistemas que vão formar o aparelho de comando: sistema endócrino, sistema nervoso. Principal glândula do sistema endócrino, chamado glândula mestra, é essa daqui, ó, a hipófise. E a principal estrutura do sistema nervoso está aqui, ó, é o encéfalo. Tá bom? Então, eu estou te mostrando que o comando do organismo está diretamente ligado à cabeça. Então, eu lhe falo que a associação, a relação direta entre o sistema nervoso e o sistema endócrino vão proporcionar a harmonia do corpo. Tudo bem a ideia? Beleza. Então, é daqui desse ponto que sai a organização e o funcionamento do nosso organismo. Para as demais glândulas e para o corpo inteiro. Já te falei que a hipófise é a glândula mestra. Eu te mostro aqui um esquema de feedback, de retroalimentação, através direto, né, desse tipo de estrutura de a glândula mestra que está mandando uma glândula secundária. Estou te mostrando aqui, né, o que nós chamamos de hipotálamo. O hipotálamo é aquela relação do sistema nervoso, é uma estrutura vinculada ao sistema nervoso, vou falar de maneira mais correta, né? mais direta, é uma estrutura vinculada diretamente ao sistema nervoso que vai estar pressionando, produzindo substâncias ou estimulando a glândula mestra, que é a hipófise. É o ponto de contato entre sistema nervoso e sistema endócrino, tá certo? Então eu estou te mostrando aqui como é que isso vai agir no funcionamento da tireoide. Então nós temos o hipotálamo, quando pressente uma baixa produção de hormônio tireoidiano, os hormônios tireoidianos principais são dois, um chamado de T3 e outro chamado de T4, segura um pouquinho que nós vamos falar daqui a pouquinho da função desses hormônios. Quando existe uma baixa de T3 e T4, o hipotálamo dá essa leitura. Opa, tem pouco hormônio. Se tem pouco hormônio, o corpo precisa produzir mais um pouco. Quem manda na produção é o hipotálamo? Não. Não diretamente. Quem manda é a hipófise. Então, a hipófise tem que estimular a produção de hormônio tireoidiano. Então, olha o que eu estou te mostrando aqui. O hipotálamo ele vai sentir que existe uma baixa de hormônio. E, ao sentir essa baixa de hormônio, ele vai pressionar a hipófise. Então, ele produz um hormônio, aqui eu coloco o TRH, hormônio regulador da hipófise, ele vai produzir, vai pressionar a hipófise vai produzir um outro hormônio, né, para a tireoide funcionar. Quando a tireoide funciona, ela vai produzir o hormônio T3 e o hormônio T4. Veja que eu coloco um símbolo negativo aqui, porque esse T3 e o T4 vão servir de feedback negativo. Seria a água entrando e inibindo a entrada da própria água. Tá legal? Então, o T3 e o T4 vão chegar até a hipófise, ao hipotálamo, e eles vão se sentir satisfeitos com a quantidade de hormônio. E aí, o hormônio que estava sendo produzido para estimular a tireoide para. Feedback, então, é essa relação direta de desestímulo e estímulo, dependendo da necessidade. Isso é meio complicado quando a gente fala de... quando o homem vai utilizar aquelas bombas, né? Aquilo ali é a base, né, de um similar do hormônio testosterona. Veja bem, a testosterona é produzida pelo testículo. No momento em que se coloca a testosterona para dentro, o testículo não vai produzir testosterona. Então, vai existir uma inatividade do testículo. Pô, isso aí é meio complicado, porque o testículo inativado vai deixar de produzir, primeiro, né, o espermatozoide, causando infertilidade. Secundariamente, ele vai atrofiar, o que pode causar problemas seríssimos depois, né, não só de esterilidade, mas também de impotência, tá bom? Mas... é algo um pouco mais específico, tá bom? Então, olha só, vamos partir aí para a primeira glândula, aquela que eu falei, a glândula mestra, aquela que está na base do cérebro, que é a hipófise. Edição, desculpa, não sei o que houve, caiu a luz aqui e piscou. Então, dá uma editada, por favor, tá? Então, olha lá. Vamos então para a glândula mestra, que é a hipófise, tá certo? A hipófise, ela está localizada na base do cérebro. Eu digo aqui, ó, que é uma glândula do tamanho de uma bola de gude, até menor. Uma boa parte dos livros diz que é do tamanho de um grão de feijão, de um grão de ervilha, tá bom? Um
pouquinho, bem pequenininha, tá legal? Então, localizado na base do cérebro. Essa glândula já foi considerada mestra do corpo humano, porque secreta vários hormônios que afetam a ampla variedade de outras glândulas e órgãos. Hoje em dia, a gente possibilita muito a ideia de ser o comandante, né, o hipotálamo que a gente falou anteriormente. Mas você pode achar em vários livros a ideia ainda da glândula mestra ser chamada hipófise. Então, hipófise ser chamada glândula mestra. Tá legal? Vamos lá. No entanto, a ação secretora da hipófise em si é controlada por mecanismos neurais do hipotálamo, né? Por outros hormônios secretados pelo hipotálamo, como eu falei. Tudo bem. Então, vamos observar um pouquinho melhor a localização da hipófise. Olha lá. Hipófise. Você tem o cérebro aqui, ó, a região. Fala galera, e aí, você está gostando dessa super aula? Você vai fazer o concurso para o Magistério do Rio de Janeiro? Então não perca tempo. Acesse o nosso site cidconcursos.com.br e adquira a turma completaça por apenas 10 parcelinhas de R$20. É o melhor custo-benefício do mercado. Então, meu companheiro, minha companheira, está esperando o quê? Venha para o Cid Concursos e seja um aluno diferenciado.